vamos aqui, né, na bênção do café da prosperidade, como sempre, iniciando aí a semana, estamos aqui já nas gravações, estamos terminando já um mês de maio, que é um mês que foi um mês tão importante para todo mundo, grandes decisões, grandes mudanças de tudo. Eu acho que a gente precisou realmente tomar coragem, né, desde o começo do ano, que eu venho falando com vocês, que, poxa, a gente já vai para o 6º mês do ano, olha que loucura, né? E o que, que a gente fez? Quem fez, né? E uma coisa muito importante, quem trabalhou o ano passado, quem semeou o ano passado, está colhendo esse ano. Então, assim, as coisas estão, no momento em que você faz algo, no momento em que você age, as coisas começam a acontecer. E é engraçado, porque às vezes as coisas não acontecem do jeitinho que a gente sonha, do jeitinho que a gente pensa, mas elas acontecem. Mas isso a gente vai deixar para um próximo programa, tá bom? Que a gente vai falar. Hoje eu quero falar com vocês, eu quero dar uma dica muito legal que eu fiz há algum tempo atrás e deu muito certo. Me ensinaram o seguinte, que você pegar... Gente, eu vou pôr o óculos, não enxergo. Peraí, vamos lá, não consigo ler. Me ensinaram pegar, se você tá assim, ai, a minha vida não tá andando, a minha vida tá atrapalhada, sabe? Quando você quer desvirar, né, as coisas, ou seja, colocar as coisas no lugar certo. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua roupa, por exemplo, imagine eu com a minha roupa, né, aqui. Imagine eu pego essa roupa hoje e uso ela o dia todo. Quando for que eu for trocar, que eu vou tirar essa roupa, eu vou virá-la ao contrário, eu vou virá-la do avesso, como a gente fala, né? Coisa que mãe odeia quando vai para lavar roupa virada no avesso. Mas você vira a calça, a blusa, no meu caso, vou virar o sutiã, vou virar a calcinha, né? E aí, no momento em que eu desvirei tudo isso, eu vou pegar essa roupa, eu vou colocá-la num saco preto, tá? E vou amarrar e vou deixar essa roupa por 21 dias. 21 dias nesse saco preto. Então, tenta ver também uma roupa que você não usa muito, uma roupa que possa ficar 21 dias guardadinha num saco preto e num lugar escondido dentro do guarda-roupa. Esconde ele dentro do guarda-roupa, tá? Bom, e aí você fala o seguinte, os meninos vão colocar depois na legenda isso aqui que eu vou falar para vocês. E vocês aí de casa anotem. Tudo o que estava dando errado na minha vida, agora volta ao eixo. Eu devolvo essa energia para a fonte de origem dela, 1000 vezes a mais com consciência anexada. Vamos lá? Vou repetir. Tudo o que estava dando errado na minha vida, agora volta ao eixo. Eu devolvo essa energia para a fonte de origem dela, 1000 vezes a mais, com consciência anexada. E deixa essa roupa lá por 21 dias, tá bom? Depois de 21 dias, você vai lavar a roupa, ainda virada do avesso. Aí você desvira e usa novamente. E você vai ver como a sua vida parece que dá uma, sabe, vira mesmo, né? Ela sai aquele marasmo, sai aquelas coisas, as energias negativas, tá bom? E aí vocês entram em contato comigo para me dizer, Thaís, deu certo, não deu certo? E se você deu certo, compartilhe com outras pessoas. Eu acho que é legal isso, né? A gente ter essa
tudo que dá certo na vida da gente, a gente pode compartilhar com as pessoas. Às vezes a pessoa está precisando tanto. Então você vai entrar no Instagram, @sacerdotisa Thaís Pavanelli, Thaís com TH, Pavanelli com 2 L's e também por outro Instagram que é a Divina Linha, que é da minha confecção. A Divina Linha. Aquele Instagram eu tenho bastante seguidores, é um Instagram que eu mexo bastante, mexo muito. Então, aí vocês vão me dizer, deu certo ou não deu certo, tá bom? Vamos lá. Bom, o que que eu quero falar com vocês hoje? Hoje eu quero falar com vocês sobre pontes de sucesso. O que seriam essas pontes de sucesso? Seriam aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a forma como a gente tem que agir para que as coisas deem certo na vida da gente, para que a gente atinja uma prosperidade, que a gente atinja uma satisfação, né? A coisa do ser feliz. E muitas vezes o ser feliz não está ligado à prosperidade, a dinheiro. Às vezes a felicidade, ela vem pela família, ela vem pelo seu trabalho, ela vem pelo seu amor, pela sua saúde estar legal, para você poder fazer suas coisas, uma cura, né? Então, a gente utiliza a palavra prosperidade, muitas vezes a gente leva para um significado só financeiro, e não é. A prosperidade é tudo, é o ser feliz. E nós viemos aqui nessa vida para sermos felizes. Essa é a nossa missão de vida. E você que quer saber sobre a sua missão de vida, se você quer saber o que te atrapalha, eu realizo um estudo chamado numerologia kármica, em que você vai saber qual o karma que te rege, a encarnação, o teu ano pessoal, 2026, qual é, né, a, a energia que está girando, aquilo que você pode melhorar, o que você pode fazer. Então ainda dá tempo de ser feito e você poder dar aquele up na sua vida. E aí, quando a gente fala sobre prosperidade, é o que eu estou falando, a gente só pensa, né, na parte financeira, ou então de crescimento, vou comprar uma casa, vou comprar meu carro. Tudo isso está incluído na prosperidade para a saúde, para o amor, para a família, para tudo, tudo. Então, assim, a gente vai para a busca, né, da felicidade. O que a gente faz? A gente tem que ser o arquiteto da nossa vida. Ou seja, o que um arquiteto faz? Ele vai lá, ele vai pegar o terreno, então o terreno somos nós, como nós nos conhecemos, se aquele terreno é firme, ou se passa água, se tem sentimentos ali ainda que não foram bem resolvidos, tá? Então o arquiteto ele vai sondar o terreno, ou ele vai sondar a casa, certo? O que vai precisar fazer de reforma. Aí, vamos imaginar que ele está num terreno, ele sondou as energias daquele terreno, ele sondou se o terreno é firme, se ele vai poder construir aquilo que você deseja. Então imagine o seguinte, eu quero construir uma casa de 2 andares. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa ter uma boa fundação. Então ele vai ali fazer todo um estudo em cima disso, ele vai fazer uma planta do que vai ser construído, quantos metros vai ser usado do terreno, ele vai ver aonde vai ser colocado os cômodos, né? A gente vamos chamar de cômodo. Então, os quartos, a sala, a cozinha, quintal, banheiro, vai ter que ter a ligação de encanamento, a ligação de eletricidade, tudo isso. Então, seja o arquiteto da sua vida. Saiba quem você é. Essa é a primeira coisa que a gente precisa conhecer. Saber quem somos, os nossos medos, aquilo que a gente faz de melhor, os nossos dons. Falei para vocês num programa atrás, falei sobre os dons que nós temos, então aproveitar isso na vida da gente. Aproveitar que a gente pode utilizar isso para crescer, para evoluir.
para atingir a nossa vitória. Então, você vai aproveitar isso e vai fazer a sua planta, aquilo que você deseja, ou seja, você vai fazer, montar, como se fosse o seu diário, que é aquilo que você vai querer conquistar ali para a sua vida. Bom, uma outra coisa também é quando você tem o que esses grandes, né, Jesus, Buda, Moisés, Maomé, o que eles faziam? Eles acreditavam neles, eles acreditavam no poder que eles tinham, eles acreditavam na fé que eles tinham. Então, ter fé na fé, né? Buda mesmo dizia eh, que a gente tem que ter eh, sincronicidade com as. Para se ter sincronicidade, a gente precisa estar alinhado com a gente e o universo. As energias que vão ser trocadas, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, né? E tudo isso é a troca de energia. Então as coisas virão para vocês, acontecerão para vocês de uma forma muito mais realista, eu acredito. Bom, outra coisa. Quando eu falo de grandes avatares, o que eles faziam muito? Eles oravam. E a oração, gente, não é algo Pai nosso, Pai no céu, blá, blá, blá. Não. O orar é você conversar com a força maior, com se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, se você acredita no Buda, se você acredita em Ganesha, se você num Deus diferente. Então é aquela coisa assim, é sentar ali, pausar a mente, pausar o coração e você conseguir falar sobre, expressar os seus sentimentos, fazer a oração com vontade, sentindo mesmo aquela coisa de arrepiar, aquela coisa de, ai, deu vontade de chorar, eu vou chorar, deu vontade de ficar em silêncio, eu vou ficar, mas algo em que você comungue entre você e a sua força de energia, que a gente chama muito de ponto de força. Tá? Dentro da magia a gente trabalha com pontos de força, que são esses avatares, que são os deuses, que são, às vezes, dentro de uma religião, os orixás, seja lá o que vocês, os anjos, o que vocês determinarem que serão seu ponto de força. Mas tenha essa comunhão, tenha essa coisa gostosa de estar junto. Bom, então é reservar mesmo uns minutos por dia. Isso é uma prática que tem que ser feita, é uma prática que tem que ser adquirida. Não é assim, eu só vou rezar quando eu preciso, eu só vou pedir para Deus quando eu preciso. Como fica? Como que você se sente quando alguém chega para você e nunca aparece, nunca telefona, nunca está nem aí? E aí ele vem e pede alguma coisa. Como é que você se sente? Deus se sente do mesmo jeito. Ele fala, caramba, o cara só me pede quando ele precisa. Vou deixar ele para o fim da fila, né? E aí, você agradece todos os dias a sua vida. Gente, eu falo muito disso, eu insisto muito nisso, porque é verdade. Você já agradeceu, você já deu um bom dia gostoso para alguém? Sabe, quando eu venho para o programa, eu venho de metrô, porque é muito mais fácil. Eu paro aqui na porta da TV. E, nossa, eu vou encontrando as pessoas na rua e eu vou dando bom dia, porque é um bom dia. E olha que hoje São Paulo tá frio, tá garoa, tá São Paulo da garoa mesmo, né? Então, assim, por que não, sabe? Mas está acontecendo uma coisa tão terrível na minha vida. As coisas não estão dando certo, está dando tudo errado. Avalia se essas coisas que estão dando tão errado na sua vida, por algum motivo, não tem esse azedume que você acorda, você chegar irritado no trabalho, não quer fazer, tá de mal com a esposa, tá de mal com o namorado, tá de mal com os filhos, tá passando por um problema sério de saúde. Então, faça, ore e peça. Sabe o que você vai pedir? Que a melhor
equipe médica, que o médico certo encontre o remédio para a sua cura, que o seu relacionamento, que vocês possam sentar e conversar sobre aquilo que está acontecendo. Se a pessoa for embora, gente, às vezes aquilo tinha que acontecer porque mais lá para frente você vai ver que foi o melhor para você. Se são pessoas que vivem o tempo inteiro entrando em briga, né? Para pensar que relacionamento é esse. A gente tem um relacionamento para ser gostoso, para ser bom, para frutificar, para ser algo que vai evoluir, que vai crescer, que a gente vai trocar experiências, que a gente vai, sabe, agregar e não tirar. Não tirar. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Naquilo que está acontecendo na vida da gente, por quê? A gente está deixando acontecer aquilo na vida da gente. Isso é se conhecer, isso é ser o arquiteto da sua vida. É você mapear a sua situação, você analisar a sua situação e fazer uma planta melhor. Realizar uma obra mais bonita, tá bom? Bom, depois, vamos virar aqui, um monte de coisa, gente. Outra coisa que Buda falava, olha que legal, ó. Que sejas feliz, tá vendo? Então, assim, ele quando ele deixa, né, Siddhartha Gautama, quando ele deixa a família dele, que eram reis, que eram marajás, uma família muito rica, ele tinha um poder, mas ele percebeu que ele não era feliz, felicidade, gostoso. Felicidade não é ter. Ter é fácil ter. Mas o quanto isso me deixa feliz, o quanto isso me faz feliz. Aquela sensação gostosa, sabe? Aquela sensação de alegria, de paz. Isso é felicidade. Então, é buscar isso na vida da gente. Bom, e aí que eu estava falando, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Toda ação tem uma intenção. E existe as causas, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Ontem eu vi uma coisa muito legal, um caso de que a mãe se separou do marido enquanto a criança estava grávida. E ela se culpa, porque essa criança hoje ela tem eczemas na pele, ela fica doente e tal. E aí, todo mundo, né, lá no grupo, todo mundo, porque é emocional, porque é não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo. Aí, uma pessoa muito mais experiente, muito mais sábia, virou e falou assim: a causa, primeiramente, é física. Primeiro, a gente tem que aliviar esses sintomas para encontrar a causa. E essa causa, ela pode ser única e exclusivamente física, não só emocional. Então, muitas vezes a gente fala, não, tem algo por trás. Tem algo por trás? Então vai atrás, vai ver. Às vezes não tem nada a ver com aquela mãe, mas tem a ver com aquela criança, no sentido de a rejeição desse pai que foi embora, né? Mas tudo tem um porquê, então vamos olhar tudo, não vamos fixar numa única coisa, mas vamos de novo, gente, vamos analisar, vamos estudar, vamos ver o que pode ser feito para que seja aliviado esses sintomas. E aí a gente vai ver a causa. Então, se a coisa aparece no físico, pode estar no emocional? Com certeza. Eu, como psicóloga, sei, né, disso, porque realmente, quando você cura o seu emocional, quando você cura o teu coração, quando você cura a sua alma, muita coisa se resolve na sua vida. Você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Você deixa de ser a vítima para você ser o autor da sua vida, para você construir a sua vida. Tá? É bem nesse sentido. Bom,
Uma das coisas importantes, a gente está falando dos avatares, então vamos lá, de pontos de sucesso. Uma das coisas que Jesus sempre falou é amar os outros como a si mesmo, não é? Amar a Deus como a si mesmo. E aí a gente percebe essa coisa do amor no sentido do ágape, que é o amor maior, que é aquele amor que você sente quando você vê, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vejo as minhas netas, né, fazerem algo diferente, algo engraçado. Então eu sorrio e me dá uma sensação gostosa. Quando os meus filhos me mostram alguma coisa, quando os meus gatos, gente, quando os meus gatos olham para mim e miam, ou pedem, ou põem a cabecinha, ou põem a patinha me puxando, sabe? A sensação gostosa que é. Isso é ser feliz. São esses momentos, são essas coisas que fazem a gente ser feliz. É o amor. E aí você vai e você retribui isso. Bom, olha aqui. Jesus dizia também o seguinte, né? Pedi e recebereis para que o teu gozo se cumpra. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha que bonito. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permanece em vós e o vosso gozo seja completo. Então, olha que bonito isso, da gente poder fazer com o outro, fazer para o outro também, fazer o outro feliz. É tão gostoso, né? Olha, a vida não nos devia cansar, deveria nos fazer felizes. Então, quando você chega com alguém e fala assim, a pessoa já começa o dia assim, ai, tô tão cansado, ai, tô exausto, ai, não dormi direito. Gente, muda isso, meu Deus do céu. Reage a isso. São novidades, são coisas novas que acontecem, toda mudança faz com que a gente fique meio, né, meio perdidinho, mas é uma coisa sim, mas as mudanças são boas, as mudanças elas vêm para nos tirar do quadradinho, nos tirar da comodidade que a gente está, né? Então, também é uma coisa muito legal para a gente mudar. Vamos para a nossa bênção do café, vamos fazer nossos pedidos. Olha aqui. Gente, não tem coisa mais gostosa do que você acordar de manhã e sentir o cheirinho do café. Por quê? Porque o café estimula, não é? Ele não é um estimulante? O café vai estimular, o café vai trazer, né, aquele cheirinho, aquele aroma, o sabor também, e diz assim, bom dia, bom dia, vamos lá. Bom, aqui a nossa caneca, né, da prosperidade, olha lá, gente, vamos lá. Vamos dar uma pausa, vamos sossegar um pouquinho, para o pensamento, respira bem profundamente, solta, limpando os pensamentos, limpando o coração, de novo, solta, e mais uma vez. Agora mais calmo, mais tranquilo, vamos pegar o nosso café e vamos fazer nosso primeiro pedido. Lembra que nós somos os arquitetos agora, vamos lá. Primeiro pedido. Que gostoso. Bom, eu desejo que esse primeiro pedido seja realizado, mas principalmente que você tenha, que você haja, que você tenha uma ação dentro de você para que isso se realize.
tá bom? Segundo pedido. Eu desejo que o universo te enxergue, que o universo te veja como alguém que quer muito alcançar, conquistar algo, conquistar a sua vitória, alcançar o seu sucesso. Terceiro pedido. Nesse pedido, eu quero desejar que a sua saúde melhore, que você se equilibre, que você se sinta bem, que você tenha a melhor equipe médica, seja num hospital público, seja num hospital particular, mas que esse médico, que ele perceba e ele saiba resolver que ele tenha um plano, né, de ação para poder te dar o melhor remédio, te dar o melhor tratamento e te acolha. Esse é o principal. Bom, rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Conselho da semana. Com os nossos bichinhos sagrados. Eu gosto muito disso porque a gente acaba... Nossa, parece que dá um... Aquilo que a gente fala durante, né, o programa, a gente tira, né? Olha, nunca saiu. Gente, em 2 anos de programa nunca saiu. A lontra. Lontra. O que a lontra faz? A lontra é aquele animal que ela vai juntando os galhos e ela coloca num lugar menor do rio, né, do lago, do rio, e ela vai estocando as coisas porque ela vai retendo a água porque ela vai querer nadar. Lontra nada, né? Então ela vai ali vai entrando peixes que ela vai comer. Então ela vai estocando. Vamos ver aqui. Gente, nunca saiu, que loucura, né? Vamos ver. L lontra. Aqui, ó. Lontra. Significado. A lontra é um símbolo de alegria, brincadeira, curiosidade e conexão com o fluxo da vida. Ela nos ensina sobre a importância de seguir nossa intuição, de aproveitar o momento presente, explorar novos caminhos, abraçar o lado lúdico da vida e se divertir. A presença da lontra em sua vida indica um período de alegria e leveza. Assim como ela brinca e se diverte na água, você está sendo chamado a aproveitar o momento presente e a encontrar prazer nas experiências simples da vida. Este é o momento de seguir sua curiosidade, de explorar novos caminhos e de se conectar com a energia lúdica e criativa que existe dentro de você. A lontra também traz consigo uma energia de fluidez e de adaptabilidade, convidando-o a abraçar o fluxo da vida e a confiar em sua intuição. Bom, pessoal, vamos ser lontra? Vamos aproveitar? Vamos alegria, felicidade, aquilo tudo que a gente falou, né, até agora. E vamos pesquisar um pouquinho sobre a lontra, sobre isso que eu falei dela ir construindo uma barreira, mas ela não constrói uma barreira para impedir as coisas, mas ela vai ali, ela vai colocando, né, as madeiras, os galhos, ela vai construindo ali onde fica o ninho delas, aonde os peixinhos vão parar ali. Foi o que eu falei. Ela estuda, ó aí, ó, ela é arquiteta do espaço. Ela não vai para um rio e pega a parte grande do rio. Ela vai e pega um espaço menor, em que ela pode montar aquilo que ela necessita para a vida dela. Tá bom, pessoal? Olha, um grande beijo, uma feliz semana para vocês e a gente se vê no próximo programa. Beijos!